E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nem era dia de vídeo de notícia, né? O Cruzeiro joga às 8 da noite contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, lá no Serra Dourada, inclusive com Abel Braga, tá? O nosso treinador foi regularizado nessa tarde lá no BID da CBF e vai estrear pelo Cruzeiro nesse jogo contra o Goiás. Mas como tivemos alguns acontecimentos importantes, não necessariamente positivos aí desde o fim de semana até hoje também, achei importante fazer esse vídeo para tecer comentários sobre algumas questões. Começando com o presidente Wagner Pires de Sá, que aparentemente cheio de cachaça na ideia, deu uma declaração no mínimo infeliz, né, nesse final de semana, lá na sede do Cruzeiro no Barro Preto, durante um evento que estava acontecendo lá, uma feijoada do clube, porque confraternizar, os caras confraternizam todo dia, né? Parece que o Cruzeiro tá às mil maravilhas. Mas a banda contratada tava tocando lá a música do Zeca Pagodinho, né? Aquela que sobrou pra mim, o bagaço da laranja. Então o presidente pediu a palavra e se colocou nessa situação, né? Dizendo que sobrou pra ele, presidente, só a mamucha da laranja. Aí eu até acho importante fazer o registro que eu não conhecia essa palavra, pelo menos teve alguma coisa de útil então no que o Wagner Pires falou, porque ele nos ensinou aí um novo sinônimo para bagaço. E completou ainda, né, além de reafirmar essa questão de que sobrou para ele o bagaço da laranja, que seria administrar o Cruzeiro, falou que vários outros chegaram ao clube para ficar ricos e ele que já era rico entrou no Cruzeiro e tá ficando pobre. Vamos lá, né? Ter um presidente que não sabe conversar não é uma novidade pra gente. O Gilvan, antecessor do Wagner Pires, era tão incompetente nessa questão de conseguir articular uma frase quanto o Wagner Pires e entendia o mesmo tanto de futebol que o Wagner, né? O mesmo que nada. Quando a gente lembra do Perrella, também a gente já teve aí um presidente de caráter e de honestidade questionável, né? Processos na justiça, até um caso muito famoso aí que ficou aquele negócio do helicóptero de cocaína. E o engraçado é que mesmo assim o Wagner Pires conseguiu ser hoje, né, o pior presidente da história do Cruzeiro, porque ele conseguiu aliar tudo de pior que cada antecessor teve. E hoje eu acho que todo cruzeirense tem uma sensação muito clara de que esse senhor não tem a menor condição de continuar ocupando o cargo. Na verdade, ele nunca teve a menor condição de ser presidente do Cruzeiro, né? Foi um erro imperdoável o que aconteceu no fim de 2017. Delegar a função é uma coisa muito importante para um presidente ou para qualquer pessoa que ocupa um lugar de liderança saber fazer. Não adianta querer centralizar pensando que você vai dar conta de tudo, porque não vai dar certo. Agora tem uma diferença muito grande entre delegar funções e ser eleito e entregar o clube na mão de um aventureiro, que foi o que o Wagner Pires fez com Itair Machado. Esse é de fato o pior momento da história do Cruzeiro, porque além da crise financeira maior que a gente já teve em quase 100 anos de história, a gente está sem referências, né? Não tem cartolas que a gente realmente confie, não tem jogadores que a gente confie, não tem técnico. Enfim, o Cruzeiro vive uma situação realmente muito complicada, é difícil ser otimista em meio a esse cenário. E eu realmente acho que por ter causado essa terra arrasada, é inacreditável que o Wagner Pires siga no clube. Já deveria ter acontecido alguma movimentação dentro do conselho para que ele fosse tirado do poder, pelo menos afastado, isso se não fosse impeachmentado. E esse negócio de falar que o Cruzeiro é bagaço da laranja, cara, isso deveria gerar saída imediata, assim, isso é inadmissível. E quando a gente olha para o futuro breve, né, aí o próximo ano, o nosso próximo balanço provavelmente vai causar um novo terremoto no Cruzeiro. Por quê? Quando a gente olha o que está acontecendo nesse 2019, os vários empréstimos bancários que foram contraídos, e a gente tem informações bem confiáveis até, de que o Cruzeiro não tem dinheiro, não tem como arcar com isso, provavelmente, se o nosso balanço atual já for um absurdo em mais de 500 milhões de dívidas, o próximo deve ultrapassar 700 milhões de dívidas. Eu não estou falando de 600, estou falando de 700. E lembremos, dívidas com banco, elas se tornam impagáveis com grande facilidade. São juros em cima de juros, esse negócio vira uma bola de neve e vai ser muito complicado o Cruzeiro ter times minimamente competitivos nos próximos anos. Sobre a declaração do Wagner Pires em si, eu entendo que o cara tá com umas cachaças na ideia, tá num evento ali, não sei o quê, acabou cometendo um erro, pediu a palavra, falou besteira. Isso pode acontecer com qualquer um que beba, né? Quem já teve uns porre aí sabe que a gente faz muita coisa que se arrepende depois. A questão é, a partir do momento que você é presidente de um clube, você tem que ter uma determinada postura. Se ele não consegue ter essa determinada postura e agir de acordo com o cargo, então deixa o cargo. Tem notícia que nessa segunda-feira alguns conselheiros já se reuniram, né, usando também esse fato aí, bagaço na laranja, para tentar pedir, né, um afastamento do presidente, mas infelizmente não é a maioria do conselho, a maioria segue fechado com Wagner. Tem também notícia a respeito da torcida, né, nas redes sociais, tá subindo hashtag para fora a diretoria do Cruzeiro. Sem a maioria do conselho, nada disso vai efetivamente tirar o presidente. Mas eu acho que todo tipo de manifestação nesse momento, ela é importante
para favorecer um cenário de mudança. E é isso que o Cruzeiro precisa. Não é apenas tirar o presidente, é uma mudança muito mais profunda. Mesmo se a gente quisesse desconsiderar todo o passado do Wagner, a péssima gestão que ele faz, essa questão dele ter pegado o Cruzeiro terra arrasada, bagaço de laranja, não é verdade, cara. Assim, até se a gente for fazer um paralelo com a gestão anterior, quando o Gilvan Pinto Tavares pegou o Cruzeiro do Zezé Perrella, talvez ele teria até mais motivo para fazer uma queixa desse tipo, mas também não teria razão. Não tem bagaço de laranja nenhum, mesmo com todos os erros, né? Porque um presidente do Cruzeiro sempre deixa o clube mais fudido pro próximo, né? Ele para de pagar salário no final da gestão, ele abandona o clube como o Perrella fez, como o Gilvan fez. E isso é muito típico até da política brasileira, né? Um governante assume o cargo, ele não termina a obra iniciada pelo antecessor para não poder dar crédito, né? Para que aquele fique ali com um elefante branco a mais uma obra inacabada, porque as pessoas elas só pensam no próprio mandato, elas não pensam na cidade, elas não pensam no clube, elas não pensam em nada. Agora, quando o Wagner Pires assumiu o Cruzeiro Esporte Clube, qual era a situação do clube? Campeão da Copa do Brasil, classificado para a próxima Libertadores, com um elenco montado em sua maioria. O técnico estava em fim de contrato, que era o Mano Menezes, acabou renovando, né? E isso aí teve um lado bom, teve um lado ruim, mas enfim, já havia uma estrutura de trabalho ali. O time estava endividado, sim, havia questão salarial em aberto, sim, mas o Cruzeiro estava muito longe de ser uma terra arrasada, um lugar onde só sobrou bagaço. E aí tem um outro detalhe que vale para o Wagner e vai valer também para o próximo presidente do Cruzeiro, seja ele quem for. Quando o cara entrou no pleito para ser presidente do Cruzeiro, ele sabia muito bem qual era a situação. Ele tinha conhecimento do balanço do clube, das dívidas que o clube tem, de qual era o elenco que ele tinha disponível. Ninguém botou uma arma na cabeça dele obrigando ele a se candidatar. E a partir do momento que ele resolveu abraçar a causa, ele tem que fazer o melhor. E as ações de Wagner Pires estão muito longe de ser o melhor para o Cruzeiro, né? Convenhamos. E aí tem até uma outra questão a gente observar, é que ninguém conhecia Wagner Pires de Sá até a eleição do Cruzeiro. Vocês já tinham ouvido falar nele, já tinham ouvido ele associado ao Cruzeiro? Porque eu sinceramente nunca tinha ouvido falar nesse camarada. O Sérgio Santos Rodrigues era um pouquinho mais conhecido, né, que foi o cara que disputou a eleição com ele, mas pensa em como é absurdo uma eleição de um clube de futebol ficar na mão de pessoas que não estão devidamente associadas ao nome do Cruzeiro. Talvez lá dentro do conselho, dentro das pessoas que vivem dentro do Cruzeiro, em confraria, essas papagaiadas desses velhos aí, talvez esses caras de fato sejam conhecidos. Mas a torcida do Cruzeiro, o ambiente do futebol do Cruzeiro, alguém conhece esses caras? E esse é um ponto que reforça a necessidade de democratização do Cruzeiro. É inadmissível que um grupinho de 200, 300 tiozão definam qual será o futuro de uma instituição de 9 milhões de torcedores, sendo que essas pessoas que definem o futuro, elas não foram eleitas, elas foram colocadas ali por métodos questionáveis, por um estatuto que já passou da hora de ser modificado. As regras de uma forma geral de eleição desse conselho e de gestão do Cruzeiro, elas estão totalmente fora da realidade que o futebol precisa hoje. E aí fica até um apelo pro presidente, né? Se tá tão ruim, se é só bagaço da laranja, sai fora, irmão. Deixa o clube. Você não vai fazer falta nenhuma. Da mesma forma que você entrou e ninguém te conhecia, você vai embora e daqui a pouco ninguém vai lembrar de você. O Wagner Pires e Tair Machado, esses caras, vão ser apenas um erro na história do Cruzeiro, como a gente tem tantos outros. Por exemplo, nós tivemos aí Isaías Tinoco, que foi um cara que não durou nada como diretor de futebol do Cruzeiro, porque chegou conversando borracha. Vocês lembram do Dimas Fonseca, que foi diretor de futebol do Cruzeiro também? Esse caso agora é um pouco pior que os demais, porque se trata de um presidente e de um presidente postiço, né? Um manda-chuva que foi colocado aí. Mas vocês podem ter certeza que o Cruzeiro vai superar isso. Eu só não sei o tempo que vai durar, porque o rombo que eles causaram no Cruzeiro, na parte financeira, estrutural e tudo mais, isso aí eu realmente não sei quanto tempo a gente vai demorar para conseguir se reestruturar. Mas que uma hora o Cruzeiro voltará a ser o Cruzeiro grande e disputando títulos, isso vai acontecer, mas talvez demore um pouco. Sobre o Wagner ter falado que outros presidentes entraram no clube para enriquecer, eu sinceramente não tenho nada a dizer, até porque eu nem discordo muito dessa frase. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, por Gilvan, por Perrella, por Alvimar, pelos anteriores, não bota a mão no fogo por ninguém mais nesse meio do Cruzeiro. Agora, se o Wagner afirmou, cabe a ele provar, né? Provavelmente os caras vão entrar na justiça contra ele vai tomar uns processinhos aí, e eles que se virem pra lá, entendeu? Nós não temos nada a ver com isso aí sai da esfera esportiva, que é o que a gente se importa. Isso aí vai virar uma coisa de ataque à moral de uns e outros e não tem nada a ver com o Cruzeiro. E falando em justiça, a eleição do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que colocou esse conselho no poder, que foi em dezembro de 2017,
ela foi anulada nessa segunda-feira por irregularidades cometidas no ato da convocação da Assembleia. Eu vou inclusive colocar aqui na descrição do vídeo o link, né, de uma reportagem do Globoesporte.com que explica um pouco mais a situação. Então quer dizer que a gente está livre do conselho que se vende por caldo, feijoada, churrasco? Não, não é assim. Essa decisão judicial, ela cabe recurso e certamente os conselheiros vão recorrer. Isso já tinha acontecido uma vez, eles conseguiram reverter. Agora, de novo, a eleição foi suspensa. Mas assim como Wagner Pires não larga o osso da presidência, certamente esses conselheiros também não vão largar, vão recorrer. Essa situação ainda deve ficar em aberto por muito tempo. E é difícil a gente pensar que tenha uma definição esse ano, né? Porque a justiça no Brasil, a gente sabe que ela não trabalha muito com o conceito de rapidez. E 2020, né, já é o último ano de vigência desse conselho, porque ano que vem temos eleição programada para presidente e também para conselho. Mas eu torço muito para que essa galera seja impugnada, de fato, para que eles percam o mandato de conselheiros e de preferência sejam também impedidos a voltar a concorrer, pelo menos por alguns anos, para que a gente não sofra com o risco de reeleição dessa galera e de perpetuação deles no poder. O Cruzeiro precisa de muitas mudanças e esse conselho, pelo menos em sua maioria, já provou que não é ele que está disposto a fazê-las. Até porque eles estão muito longe de pensar no bem do Cruzeiro, eles estão pensando neles mesmos. E esse é um momento que eu acho que tem que haver pressão de todos os setores que envolvem o Cruzeiro, tanto torcida quanto imprensa, enfim, para que haja de fato essa abertura democrática, essa mudança no conselho, a mudança do presidente também. O Cruzeiro precisa de muitas mudanças para se recuperar na parte estrutural. Claro que a gente se importa muito mais com o dentro de campo, mas pensar nessas mudanças de diretoria hoje são importantes para que o Cruzeiro exista saudável a médio e longo prazo. Não adianta nada você montar um time para ser campeão esse ano e falir no ano seguinte. Então que cada um faça o que pode, que se manifeste. Eu vou continuar trazendo todo tipo de manifestação da torcida e do conselho para retirada dessa galera do poder e que a gente consiga criar, seja por bem, seja por mal, um ambiente propício a pessoas que entrem no Cruzeiro pensando no futuro do clube e que os próximos gestores assumam o Cruzeiro com um pensamento de fato em fazer do Cruzeiro um clube maior. E para fechar com uma notícia boa, né, após muito imbróglio aí no extracampo, finalmente começou o Campeonato Mineiro de Futebol Feminino e as cabulosas já iniciaram metendo uma goleada de 8-0 para cima do Ipatinga. Miriam, Micaela e Duda fizeram 2 gols cada uma, Natália e Vanessa também marcaram. E o Cruzeiro folga aí na próxima rodada desse Campeonato Mineiro e volta a jogar no dia 13 de outubro contra o Valadares fora de casa. Nessa edição, o Campeonato Mineiro tem 7 equipes, tá? Todas se enfrentam aí nessa primeira fase, então cada um vai fazer 6 jogos. Os 4 primeiros vão disputar a semifinal em jogos de ida e volta e depois uma definição em jogo único no Mineirão. A tendência é que o time do Cruzeiro dê uma passeada, meta umas goleadas mesmo nesse campeonato, talvez não contra a América e contra o Atlético, mas os outros adversários são muito fracos, tem equipes que nem são profissionais ainda, e o time do Cruzeiro fez uma ótima campanha no Brasileirão da Série A2, ficou com o vice-campeonato, e convenhamos que o sucesso dentro de campo ele é muito importante para que a categoria pegue, não só entre torcedores, mas também entre patrocinadores. E a gente tem um exemplo que é o time de vôlei do Cruzeiro, né, o vôlei masculino, que a partir do momento que começou a ganhar, foi se tornando mais popular entre a torcida, e chegou no final, o Cruzeiro estava aí ganhando tudo, lotando o ginásio nas decisões, enfim, o Cruzeiro tem um projeto muito bem executado no vôlei, e se a gente conseguir implementar isso no futebol feminino, vai ser muito importante. Vou encerrar o vídeo por aqui, a intenção era que ele fosse mais curto, mas acho que não ficou tão curto assim. Só lembrando, 8 horas da noite, Goiás e Cruzeiro lá no Serra Dourada, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não sai da zona de rebaixamento hoje, mesmo em caso de vitória, por causa do número de vitórias, né? Fluminense e Fortaleza ter um número superior ao nosso. E assim que terminar o jogo, ali por volta das 10 da noite, tem live aqui no canal pra gente falar sobre a partida, dar nota para os jogadores, aquele esquema que vocês já estão acostumados. Sobre transmissão, jogo 8 horas da noite, passa no Sport TV, para todo o Brasil, exceto para Goiás, né, que é a praça onde o jogo se realiza, e transmissão também do Premier FC. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!